Deus seja louvado. Amém. Amados, agradeço a Deus por essa benção de estar aqui, a preparação. E assim, irmãos, é uma alegria muito grande fazer parte desse povo, o povo santo. E o Senhor guardar nossa alma e guardou com esperança de vida eterna. Moro em Goiânia, irmãos, e tive algumas reuniões ministeriais, culto, e da região onde Deus me deu graça de fazer parte, congregar. Trago a saudação, também levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Deus me, irmãos, coloca diante de mim, para agradecer a Deus, uma obra que Deus tem fez comigo há algum tempo. Isso foi no ano de 2019, já no fim do ano. Irmãos, eu passei por uma situação de enfermidade, acordando de madrugada. Fui levantar, irmãos. Quando levantei, a casa rodava, o quarto, muito rapidamente, irmão, de tal forma que eu tive que ir segurando pela parede. Não lembro se fui até engateando, mas é o banheiro, irmãos, e a situação está gravíssima. E eu falei com a esposa e pediu lá uma ambulância com um médico e paramédico, vieram ali e examinou pressão, não está tudo bem, outros batimentos cardíacos, irmãos. E assim eu continuei, irmãos, dando medicamentos, que era labirintite, e eu continuei ali. Mas quando foi mais tarde, um pouco, irmãos, eu falei com ela, minha esposa, falei, bem, a situação está grave. Vieram de novo essa mesma outra ambulância, com outros profissionais, e olhou, não, está tudo bem, tudo normal, as funções vitais. Irmãos, quando foi lá chegando à tarde, era um feriado, eu falei para minha esposa, falei, vamos, me leva de qualquer maneira para o médico, agora eu não fico mais aqui. E veio outra ambulância e eu fui ali, irmãos, e como era feriado, e fui conduzir ele para o hospital neurológico, irmãos, examinaram, e lá tinha um plantonista médico, e falou, olha, você constatou que tem um AVC, mas não corre risco, então você volta para casa. Mas naquela hora, irmãos, minha esposa ficou bastante aflita e falou, olha, porque ele falou que não tinha vaga lá, não tem vaga, não tem UTI, não tem nada, nem, irmãos, e minha esposa usou, Deus deu para ela certa autoridade, falou, não, eu não vou levar ele, vocês veem se arrumam um local para ele ficar, porque eu não vou permiti-lo, irmãos. E veio lá um médico responsável. O certo é, irmãos, que ele veio e falou, realmente você está com AVC e vai ter que rachar o crânio, porque deu aqui um coágulo e também hemorragia, e para ver se evita dar uma morte súbita. Irmãos, eu falei, mas isso é só para aliviar, ele era para aliviar aquela tensão, e não poderia fazer mais nada, que não tinha nenhuma garantia nenhuma. E eu falei, olha, ele vai rachar o crânio, ia tirar, tem uma faixa. Eu falei, não, se Deus quiser levar, pode levar, eu estou preparado, não vou rachar o crânio, não vou fazer nada disso. Irmão, minha família, 6 filhos, tudo chorando, mas, irmãos, até nosso irmão que é médico, e tudo não, faz isso, faz. Eu falei, não. Aí, irmãos, você falava, para a UTI você vai? Eu falei, fui para a UTI, irmãos, fiquei lá 11 dias naquela UTI, 11 dias, irmãos. Os 2 primeiros dias eu não dormi nada, em frente a uma penalha de aparelhos, não dormia nada. Eu falei, me leva lá para a última UTI, eu tinha 10 pessoas aqui, mais 10 ali, irmãos, e eu fui ali. Mas lá naquela UTI, que eu estava mais profundo, no fundo daquele hospital, irmãos, eu clamei a Deus, falei, Senhor, usa de compaixão, manda um anjo, eu tenho um servo, Deus me ungir. Eu não tinha comunicado com ninguém, irmãos, de repente foi lá um servo de Deus, até aqui da região, e entrou lá e foi lá e te ungir. Foi assim, irmãos, e naquela hora foi ungido, irmãos, e Deus fez uma obra. No 11º dia, Deus me libertou, irmãos. Amém. Saí andando com a bengala, irmãos, eu falei, e agora, como é que eu vou trabalhar na obra, atender o culto? Mas estou andando tudo torto. E eu clamei a Deus, irmãos, e Deus completou a obra, e
a obra foi tão perfeita que, segundo a medicina, não ficou sequela, irmãos. Deus me perdoe. Guardei aquela bengala em casa. De repente, esses tempo atrás, os netinhos brincando, gritando, correndo atrás do outro. Um gritava, eu fui ver, um dos netos pegou a bengala e ia atrás do outro, irmãos, e tacava a bengala. Eu falei, não, meu netinho, isso é do vovô, guarda a bengalinha do vovô aí. E ele guardou aquela bengala, e estou aqui louvando a Deus. Se não for o Senhor, não estaria aqui, irmãos. Não teve mais aquele coágulo que desapareceu, a hemorragia também acabou. E Deus tem feito, irmãos. Mais um aqui que, irmão, Deus fez muito bom, pelo menos mais um. Deus coloca no meu coração. Eu, uma certa ocasião, fui ali, tem um sítio de gado de leite, irmãos, e então eu fui no meio daquele rebanho olhar, irmãos, um capim alto, que é um capim braquiara, assim, do grande, braquiarão. Irmão, de repente, lá um touro que eu tinha adquirido jovem ainda, um bezerro, e ele era touro, uma tonelada para cima, mais de 1.000 quilos. Irmão, aquele touro mansinho, mas ele me estranhou, irmãos, e veio de uma vez, investiu em mim, irmãos, e eu pensei que eu era até rápido, mas não sou muito não, que quando eu saí, ele veio e me atingiu em cheio no meu peito e me jogou para cima, irmãos. Eu achei que eu era maneirinho, igual uma pena mesmo, uma palha. Me jogou lá e eu caí de costa no meio daquele capim, irmão, mas não dei conseguir levantar, e o touro estava enfurecido, estava furioso. Ele foi, mas voltou de novo, irmão. Dessa segunda vez eu vi que era para tirar a minha vida, irmãos, e veio com aquela realmente cabeça grande, veio em cima, irmão. Na hora que eu não pude fazer nada, mas eu estava de roupa de sítio, de fazenda, e o que eu tinha, eu fiz, eu estava deitado, caído, mas taquei a botina na venta daquele touro, moço, mas nunca vi cabeça dura daquele jeito, uma venta ali terrível. Aí eu fiquei com o pé doendo, e o touro parece que ele sentiu, mas ele voltou a terceira vez, mas aí, irmão, não sei explicar, a situação foi grave, e ele levantou aquelas mãos, pata, e veio para dar de cima de mim. Naquela hora eu lembrei, falei, clamei o sangue do Senhor Jesus, Senhor, cobre com o sangue do Cordeiro, cobre com teu sangue, Senhor. Irmão, Deus veio, o touro paralisou, para mim ele virou uma estátua, ficou tão quietinho, irmãos, e ali só respirando, bufando, mais quietinho. E eu vi, levantei, o touro não investiu mais, o peão que estava comigo sumiu, passou na cerca, não sei se por baixo, por cima, no meio da cerca, desapareceu. Deus me livrou, irmão, me guardou desse dia da morte, que eu vi ela pertinho assim, irmão, vi ela tão próxima. E, irmãos, então levantei, estava bom, e fiz o que tinha que fazer, falei, eu vou ter que ir embora. Irmãos, e depois vinha pela BR, lembrei, não, mas eu levei uma cabeçada aqui, meu pé está doendo, vou no pronto-socorro de acidentes. Falei com minha esposa, ela foi, tirou a radiografia, tinha quebrado o dedão do pé e minha costela também trincou. E eu fiquei muito contrariado, chateado. Aqueles médicos lá falaram, olha, você deu sorte, semana passada veio aqui, o touro pegou e estourou fígado, baço, coração, morreu na hora, mas Deus me guardou também ali. Por isso eu agradeço a Deus por essas bênçãos e tudo mais. Rogo as vossas orações, orarei também por todos, que Deus conceda graça e também sempre estar na presença de Deus. Por esta parte, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pela boa viagem, por estar congregado junto desta Irmandade. Trouxe a saudação da Irmandade Tupã, também levarei as vossas, com a paz de Deus. Amém. Com poucas palavras, o Senhor me trouxe à frente para contar à Irmandade uma obra que Deus fez na vida de uma jovem que faz 18 anos. Naquela época ela tinha 18 anos de idade, ainda não era batizada, somente a avó servia a Deus, e ela foi acometida da hepatite, e o seu fígado ficou comprometido 100%, o médico desenganou, e aquela moça passou a emagrecer bastante, irmãos, e o médico desenganou ela, e a avó pediu uma visita, fomos ali fazer uma oração por ela, e também Deus deu a graça de anunciar o Evangelho,
com 18 anos de idade, já estava condenada à morte, não tinha mais o que fazer, muito magra, pele e osso, mas eu dou graças a Deus que isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira aquela jovem pediu novamente a visita, retornamos, e quando ali chegamos ela disse: irmão, eu sei que eu vou morrer, o médico já me enganou, não me alimento mais, mas eu não quero partir sem antes fazer o concerto com o Senhor nas águas do santo batismo para a vida eterna. E naquele momento Deus tinha dado a contar a ela algumas obras, alguns milagres Deus tinha feito, e aconselhei ela, falei: irmã, se a irmã está querendo se batizar para sarar, é melhor a irmã não batizar, porque o Deus que nós servimos, Ele tem poder de fazer obra maior do que esta da sua vida. E se a irmã estiver convertida, a irmã permanece, se não, com saúde, a irmã pode perder a graça. Ela disse: não, irmão, eu quero me batizar para salvar a minha alma. É claro que se Deus me libertar, ficarei muito grata, mas o meu objetivo é a vida eterna. Marcamos o batismo daquela jovem no sábado. Deus deu a graça de batizar ela. Terminando o batismo, Deus deu a graça também de ungir, irmãos. E no domingo ela foi, isso foi no sábado, no domingo ela foi internada na Santa Casa, estava muito fraquinha, não alimentava, tinha que tomar soro. E quando foi na segunda-feira, ela passou muito mal, e a família pediu para ir lá para fazer uma oração de despedida. Eu disse para a família: nós não fazemos oração de despedida, nós vamos lá orar por ela, que é a nossa obrigação. E se Deus quiser fazer um milagre, está nas mãos dele. Chegamos na Santa Casa 15:06, irmãos. Ela já tinha ido para o isolamento, e o médico tinha dado 2 horas de vida para ela. E ela estava muito mal, já estava toda inchada, já estava desfalecendo. E Deus deu a graça de orar com esta mão na cabeça dela e de dizer essas palavras: Senhor Deus, Tu és o Deus Criador de todas as coisas, pois o que fizeste a Tua serva gerar no ventre da sua mãe e desse a ela a condição de viver 18 anos. Agora, por falta de um fígado, ela está terminando a sua carreira, mas se Tu queres, Tu não precisa recuperar nada. Tu pode criar um fígado novo, ela vai viver, vai te servir, e nós vamos te glorificar. Terminamos a oração, irmãos, saímos dali, passei na portaria, deixei meu telefone ali na portaria, o número, se ela entrasse em óbito, para ligar para nós, que a gente ia avisar a família. O médico tinha dado 2 horas, já tinha passado 1 hora, ela já estava na agonia da morte. E saímos dali, eu e o diácono, fomos até a casa da família, para tentar, irmãos, uma palavra de consolo, para dar um apoio, porque eu vi que não tinha retorno naquela situação. E quando nós estávamos na casa da família, e estávamos falando com a mãe, com a irmã dela, o pai não estava, deu um desespero muito grande na mãe, e ela gritava e falava: eu não estou preparada para receber o anúncio da morte da minha filha. E Deus deu de dizer: irmã, nós também estamos muito tristes, preocupados, mas Deus é poderoso para fazer uma obra. Nós também estamos tristes com essa situação. E ela dizia: mas eu não estou preparada, e os irmãos não vão embora sem antes eu ouvir a palavra de Deus. Porém, a mãe não era batizada, era testemunhada, a irmã também. E naquele momento Deus deu dizer assim: irmã, a palavra de Deus, ela é revelação. Nós não pregamos o que queremos, nem o que imaginamos, pregamos o que Deus revela. Mas nós vamos orar a Deus agora, e se Deus me revelar a palavra, eu vou pregar para a irmã. Vamos ajoelhar. Ajoelhamos, Deus deu a oração, irmãos, rápida, a oração de 1 minuto ali, levantamos da oração, eu falei: irmã, Deus me revelou a palavra, Salmos 23. Eu acabava de ler Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me e faz ver espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas. E quando chegou no verso 4, onde diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quando chegou aqui o Senhor me tomou no poder da sua palavra,
e mandou profetizar para ela: não é morte, é vida. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento a irmã chorava de alegria, e encerramos ali a palavra, irmãos, e saímos para uma reunião de evangelização. E aquela noite, passei a noite inteira em oração, e a Santa Casa não ligou naquela noite. No dia seguinte, era terça-feira, Santa Casa também não ligou para mim, irmãos, e orando, foi a noite e o dia que eu mais orei na minha vida até hoje. E quando foi na terça-feira, no mesmo horário, 15:45 da tarde, a família, ou seja, uma família de irmãos que é vizinho da família, me ligou e falou assim: irmão Herculano, a família está aqui na minha casa, está muito feliz, está muito empolgado, eu acho que não é tudo isso, o irmão pode ir lá confirmar para nós? Falei: agora, irmão, estou indo lá agora. Chamei o diácono novamente, fomos até a Santa Casa. Como ela estava muito fraquinha, ela saiu do isolamento e voltou para a UTI. E nós entramos na UTI. Quando abriu meio metro da porta da UTI, ela estava na última cama lá no canto. Edilar ergueu as duas mãos para o céu e falou: irmão Herculano, louvado seja Deus, Deus me libertou por completo, estou com fome e quero ir embora para minha casa. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, chegamos ali, aquela que estava inchada tinha desinchado, estava falando normalmente. Irmãos, a obra que Deus fez, o Senhor deu um fígado novo para a irmã Rosana. Fazem 18 anos, está lá a serva de Deus servindo a Deus. O Senhor chamou a mãe na graça, chamou a sua irmã na graça, estão todos servindo a Deus. Louvado seja Deus. E ela tinha um retorno no médico ali, no especialista em Rio Preto, da 220 quilômetros da cidade de Tupã, onde nós moramos. Irmão, antes ela não tinha condição física para ir, mas depois que Deus fez a obra, ela foi até o médico, chegou lá, levou todos os exames, e o médico pegava o exame anterior, olhava o fígado condenado 100% sem funcionar, e olhava o exame atual, o fígado funcionando 100%, e olhava um, e olhava o outro, e disse: filha, ergue as mãos para o céu, você alcançou um milagre, você está com o fígado novo, funcionando 100%. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor mandou contar esta obra aqui nesta noite. Por certo, Deus vai trocar alguma coisa da vida de alguém aqui, na verdade, que está esperando aí. Pode ser na parte material, parte física, ou até mesmo na parte espiritual, irmão. Mas o Senhor mandou contar esta obra, porque através desta obra, como o servo de Deus, irmão Luiz, falou, tem outra obra que Deus vai fazer, porque uma obra gera outra obra, e com certeza esta obra vai aumentar a fé de algum coração, para amanhã depois você vir aqui na frente e contar o milagre também na presença da Irmandade. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Deus, nosso eterno Pai, seja louvado. Amém. Rendo graças ao Senhor por esta preparação, esta oportunidade que o Senhor me concede de estar diante de todos vós. Agradeço ao Senhor pela preparação de mais uma viagem, a mim e meus companheiros lá do nosso estado do Tocantins. Rendo graças a Deus que quando o Senhor me enviou para aquele estado, na cidade em que eu moro, tinha um ancião que parou de atender naqueles dias. E para nós foi uma tristeza, que aqui nós tínhamos fartura, congregávamos em todas as igrejas, culto de manhã num lugar, à tarde em outro, à noite em outro, congregava até 3 vezes no dia, e lá nós não tínhamos esta riqueza. Passávamos tempo muito longo para poder assistir um culto atendido por um ancião. Nosso caro irmão Luciano atendeu bastante lá, mas é longe, só descia para a região quando tinha missão. Então, irmãos, para nós era muito difícil, e eu agradeço a Deus que aonde não tinha servos do ministério, este ano o Senhor preparou mais 26 irmãos anciães e diáconos. E aonde não tinha ninguém, hoje tem 70 anciães e 66 diáconos. E eu agradeço a Deus pela vitória
da obra de Deus, pela prosperidade, não só pela quantidade, mas pelas obras que Deus tem feito e pela preparação que o Senhor assim tem concedido àquele povo, selado almas com a promessa, feito milagres, prodígios e maravilha, conforme promete a sua eterna palavra. O Senhor tocou no meu coração. Eu tinha feito um propósito de não levantar. Falei, não vou levantar. Mas, irmãos, em uma das missões que viajei para o norte do estado, passei em uma cidade. Naquela cidade parei na casa do ancião mais velho, que tem uma numerosa família, uma família organizada, em ordem na palavra, na doutrina, muito bonita. Irmãos, e quando eu cheguei ali, ele olhou para mim e disse: o irmão não passou aqui na minha casa por acaso, porque orei ao Senhor e disse: Senhor, eu sou teu servo, eu sou ancião, me examino e não vejo nada em mim que denigre a minha idoneidade perante ti, mas, Senhor, a obra que eu preciso, eu não tenho forças. Glória a Deus. E o Senhor podia enviar aqui o irmão Elson para eu falar com ele o que eu sinto. Então o irmão passou porque eu pedi para o Senhor. Tá bom, irmão, o que o senhor queria falar? É um homem já de uma certa idade, digno. Irmãos, quando ele falou, acontece o seguinte, irmão, eu tenho um neto, que esse neto casado tem um filho com 8 anos de idade. Nasceu um menino especial. Ele não fica em pé, ele é todo mongoloide, e ele tem crises de grito, crise de impertinência, não conversa, não fala, não aprende nada. Então, de certos dias para cá, acabou o sossego, tanto dos pais do menino, como dos avós e como dos demais que dão suporte. E eu orando a Deus, eu pedi para o Senhor que o irmão viesse aqui, e eu ia fazer um pedido. Que pedido que o senhor ia fazer? O pedido que eu ia fazer, se o irmão sentir da parte de Deus, orar e ungir o meu bisneto. Irmãos, que peso grande. Fiquei em comunhão, eu falei, irmão, vamos ver o menino. Irmão, quando eu cheguei na casa do menino, estava toda a família, todos os filhos do ancião, noras, genros, netos, família numerosa. Ali tem ancião, ali tem presidente da administração, irmãos, cooperadores de jovens. É uma família abençoada por Deus. Eu falei, Senhor, esse povo é crente. E o Senhor me fez claro, unge ele. Mas só que ele não parava de pé, ele não parava ajoelhado, ele não parava no colo do pai. Uma situação dificílima. Aí eu falei no ouvido do pai, pega ele, ajoelha perto de mim, traz ele no seu braço e põe ele como se ele estivesse deitado, e quem sabe, ele não fica quieto, irmão, mas quem sabe ele vai ficar quieto. E clamamos a Deus, irmãos, porque tem muita situação que nós não temos como imaginar a gravidade.
Eu não estou conseguindo expressar para a Irmandade a gravidade da situação daquele menino. O senhor deu primeiro a oração a um companheiro, e em seguida o senhor deu a graça de proceder o santo serviço da unção. E na sequência da unção, o senhor deu a graça de dizer: Senhor, nós pagamos voto. Porque o quadro que nós vemos aqui, ninguém resolve. Medicina não resolve. Não tem recurso na terra. E esta família está clamando por misericórdia. Senhor, faça alguma coisa. Esperamos pagar voto. Eu hoje estou aqui pagando meu voto. Irmãos, 15 dias após, em uma outra missão, passei por lá. Passei na casa desse irmão. Aquela casa que a gente sente paz, comunhão, compensa passar e saudar. Tanto ele, a esposa que é da obra da piedade. Irmãos, que glória! Quando passei, ele veio, me abraçou, isso o bisavô, chorou e disse: eu tenho novidade para contar para o senhor. Tem, irmão, tem. Naqueles primeiros 8 dias, meu netinho não teve mais crise. Ele não caiu mais, ele não ficava rolando aquela coisa. Meu netinho começou a caminhar. Meu netinho começou a falar. Meu netinho está indo na escola. Eu falei: irmão, eu quero que o irmão vai ver ele. Eu falei: eu quero ver, irmão. Não é que eu duvido, eu estou crendo no que o irmão está falando, mas eu quero ver. Por acaso nós fomos em uma propriedade de um dos filhos do nosso irmão, tio do menino, e o menino estava lá. O menino olhou bem para mim assim e chegou para o bisavô e falou assim: ô vovô, esse aqui não é o irmão que foi lá orar aquele dia? O vovô falou assim: é ele mesmo, é ele gosta de mim, vovô. Ele veio andando, irmãos, andando meio molengado, mas andando, veio andando, encostou no meu peito, me agarrou e falou assim: eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu achei magnífico. Nosso irmão falou assim: irmão, estamos felizes, tem paz na casa. Quando foi agora, questão de, isso é coisa, irmão, de 60 dias mais ou menos para cá. Agora, questão de 15 dias, o avô mandou a foto, o bisavô mandou a foto para mim e disse: irmão Elson, presta atenção, vê se conhece esse menino. Alguém fazendo pergunta para ele de Taboada. Glória a Deus. E toda pergunta que perguntava é tanto. Irmão, eu falei: meu Deus, posso pagar meu... perguntei para o bisavô: posso pagar meu voto, irmão? Ele falou assim: de certo que pode. Deus já fez uma obra e vai completar. Então, irmãos, o que eu estou contando tem no meu celular, o menino respondendo tabuado, e dá para qualquer um perceber o estado que ele está. Eu trago saudações da nossa querida Irmandade Tocantinense, da minha esposa, do meu filho que lá mora, e levarei também de todos vós
com a santa paz de Deus. Amém. Rogo de vós orações para que possamos saber entrar e sair do meio do povo de Deus. Não é fácil. Muitas vezes entrar pode até ser fácil, mas sair bem só com a ajuda do Senhor. Dou graças a Deus por tudo, seu nome seja louvado. Amém. Temos tempo ainda, irmãos. Vai lá, tem pouco tempo agora. Os irmãos aí são de longe, venham cá. Não vai dar tempo, não. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por esta gloriosa oportunidade de estar aqui contemplando a face dessa querida irmandade, desta família do nosso Senhor Jesus Cristo, que fazemos parte dela. Agradeço a Deus, querida irmandade, desde a minha infância que sirvo a Deus. Deus já faz quase 50 anos que resido ali em Ji-Paraná, Rondônia, onde Deus tem dado a graça de acompanhar também o crescimento da obra de Deus naquele estado, junto com os demais companheiros. E pela graça de Deus, muitos milagres o Senhor tem dado de contemplar. Fui ainda na minha mocidade para o território de Rondônia, hoje estado, naquela época território. Irmãos, Deus, desde a minha infância, o Senhor tinha feito promessa na minha vida, e a palavra de Deus cumpre na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Até o Senhor preparou esposa, 5 filhos, e até a esposa, a primeira, foi a minha primeira noiva. O Senhor foi buscar uma confirmação de Deus, se era da vontade de Deus que eu ia casar com aquela jovem. O Senhor usou na palavra do servo de Deus e disse: você pediu uma confirmação, o Senhor te diz, é da minha vontade, não é tempo, é daqui 2 anos. Eu senti meu coração arder. Isso foi no ano de 72, por aí, 72. Irmãos, fui para o território de Rondônia, minha família toda morava aqui na Zona Leste, fui solteiro para lá, através de uma família que mudou para lá. Irmãos, e Deus deu a graça de ver o desenvolvimento da obra de Deus naquele estado. O Senhor, no ano de 79, nos deu a responsabilidade do Ministério do Diácono, aonde, pela graça de Deus, estamos remando juntos, estamos juntos no mesmo barco com os demais servos de Deus. E ali, irmãos, milagres na obra de Deus que nós vemos, o cumprimento da palavra, irmãos, e ver o resultado da oração daquele muito longe de nós que estão, e o Senhor responder às orações. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, queridos irmãos, irmãs, muitos livramentos o Senhor já nos fez. Glória a Deus, em atendimento às missões da obra da piedade, pela graça de Deus, no estado de Rondônia, nós, os servos de Deus anciãos, viajamos juntos, de mão dada um com o outro, atendendo a obra de Deus, e vemos o milagre de Deus para aparecer na nossa vida. Glória a Deus, é muitas, vou contar só 2 só. Irmãos, uma viagem faz 1 ano e pouco, uma delas que Deus deu a graça de nós ir para o sul do Amazonas. Agora o sul do Amazonas está anexado a Rondônia, e ali há muitos anos nós já ajudávamos a atender aquela obra, irmãos, e dali, irmãos, fomos em 2 caminhonetes, cerca de 1 ano e pouco, em 2 caminhonetes, 2 Relux, 4 diáconos em uma, 4 anciãos na outra, fazendo uma missão, sabendo, só Deus sabe, preocupados. Por isso que quando os servos de Deus pedem oração para o ministério, principalmente que para orar a Deus das viagens, que guarda as missões, porque as missões, irmãos, Deus tem que fazer uma obra,
aparece alguma coisa para querer atrapalhar, para depois alguém vai dizer, será que foi Deus que confirmou? Será que é de Deus? É um milagre de Deus que é muito grande, que vai acontecer, e aconteceu. Irmãos, nós estávamos na Transamazônica, um lugar chamado Santo Antônio do Matupi, quilômetro 180 da Transamazônica, onde Deus está levantando uma grande obra ali, está saindo uma bela congregação naquele lugar, mas muitas coisas acontecendo. O servo de Deus marcou uma reunião ali, estava para estar naquela reunião. O servo de Deus acertasse alguns detalhes. Irmãos, após aquela reunião, nós seguimos para o Apuí, dá mais 200 quilômetros para frente, 220 quilômetros para frente, tinha que atravessar a balsa ainda, chovendo, não é asfalto, é terra. E nós, em quadro de água, nós se foi seguindo, e água para ir aguardar eles lá na próxima balsa, no rio Aripuanã. Irmãos, e nós ia conversando as coisas de Deus dentro da caminhonete, devagar, que não tinha nem como correr, muito buraco, deslizamento e tal. Irmão, de repente essa caminhonete deu um corrupio assim, entrou frontal no barranco, irmãos, chovendo, deu perca total. O capô veio parar no para-brisa. Nosso Senhor guardou nós 4. Glória a Deus. Houve uma sequela, tranquei 2 costelas, e me machucou um pouco, mas Deus deu a vitória para nós. Deus deu a vitória, não aconteceu mais nada grave. E aí apareceu a outra caminhonete depois, aí chegamos até o Apuí meia-noite. Dali foi para o hospital a gente para fazer os procedimentos. Mas a obra de Deus seguiu, as reuniões prosseguiram. Tinha reunião de ensinamento da piedade, tinha outra reunião do ministério. O importante é que Deus fez a obra bonita naqueles lugares, irmãos. E nós estamos aqui louvando a Deus e dizendo que Deus é bom na nossa vida, e a oração da Irmandade sobe ao céu. Glória a Deus. Todo dia, o servo de Deus abençoado do estádio Rondônia mandou um avião buscar nós que estávamos mais machucados, para trazer para Ji-Paraná, e os outros restantes ficaram lá. E, irmãos, o Senhor deu uma vitória tão grande, irmão, nesses lugares, sobre o atendimento da piedade. Irmãos, coisa importante é a cooperação que a Irmandade faz da obra de Deus em tudo, irmãos. É muito importante. Glória a Deus. Irmãos, para atender aquelas famílias carentes que tinha naquele lugar também, naqueles lugares. Hoje está mais controlado, mas já teve mais situações mais difíceis. Mas nunca faltou o necessário para atender esta nossa Irmandade que está pedindo a Deus. E entre, irmãos, um caso, vou contar para os irmãos. O senhor pediu, o senhor me trouxe à frente do banco, o senhor está levantando, eu gosto de ouvir mais. O senhor declarou para me contar. Irmãos, uma família de irmãos que nós conhecemos a 700 quilômetros da minha cidade, de Paraná. Graças a Deus já estou aposentado, mas quando eu estava na ativa, meu horário de levantar sempre às 5h30, 5 horas, estava levantando, me aprontando, e fiquei aqui esse costume até hoje. Irmãos, mas como eu já estava aposentado, acordei, depois peguei uma sonolência. Apareceu aquele irmão na minha frente, de longe, apareceu aquele irmão, um semblante desfigurado. Paz de Deus, irmão Nivaldo. Amém, irmão. Como é que está o irmão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, irmão, tudo bem. Aí ele me deu uma caixa de fósforo grande assim, me entregou aquela caixa de fósforo, pode abrir. Quando eu abri, só tinha um palito. Ele falou, risca, eu acordei, e aqui meu coração ardeu. Uma família de longe, muito 700 quilômetros. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa? Entrei em contato com mais 3 conservos, irmão. Eu não soube, eu vi essa visão, irmão. Será, irmão, eu também estou sentindo como eu, não sei. Então vamos encontrar às 8 horas lá na igreja. Vamos encontrar às 8 horas lá na igreja. E sim, Deus fez com que nós fizéssemos aquele atendimento. Na época da pandemia brava que estava, irmão. Na época da pandemia. Mas Deus abençoou que a tecnologia deu espaço para nós. Entramos em contato por acaso, saudei ele. Paz de Deus, irmão. Amém. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É mesmo? É.
E se eu tenho de fazer algumas perguntas, não vou detalhar aqui o que é, só sei que consegui pegar o número da conta dele, da esposa dele. Só falei assim, ele nem percebeu. Quando foi às 9 horas, estava no banco depositando a importância que Deus confirmou para atender. Com 10, 15 minutos, ele ligou chorando, irmão. Só Deus na nossa vida. Essa noite, pastor, eu tenho muito trabalho. Eu trabalho, irmão, de construção civil. E não recebo, eu estou devendo, não me pagaram. E acabou o gás ontem, irmão, não tinha dinheiro para comprar o gás ontem à noite na janta. Meu filho falou, e agora, pai? Falou, vamos dobrar o joelho, vamos orar a Deus. Nós oramos a Deus e veio o socorro na parte da manhã. Glória a Deus. Falei, toda honra e glória a Deus, irmão. Não é irmão fulano, irmão ciclano, não. É Deus da nossa vida. Glória a Deus. Entre muitos casos, irmãos. Glória a Deus. Poucos dias agora tivemos um lugar chamado Surpresa, no distrito de Guajará-Mirim, na divisa da Bolívia, junto com o Senhor Deus, o Senhor Montanaro, o Senhor Antigo de Paraná. Estamos juntos, irmãos. 2 voadeiras, era só por água. E nessas épocas, principalmente o rio, muito perigoso, os canais, só para quem conhece mesmo. Muita parece surpresa. Hoje é canal aqui, amanhã já não é mais, já mudou. E se quem não conhece, entra em barranco de areia, ponta de pedra. Irmãos, uma das viagens que nós fomos nesse lugar, glória a Deus, foi numa voadeira, essa primeira que nós fomos numa voadeira, né, irmão Sebastião? E ao sair daquele rio, encontrou logo uma pedra que deu um barulho tão grande, parece que tinha rasgado toda a voadeira, irmãos. Mas Deus abençoou, que não houve nada grave. Aí, irmãos, descemos mais uma hora de viagem, mais ou menos. De repente deu uma freada assim, pegou um banco de areia. Quem estava lá atrás veio parar lá na frente da proa da voadeira. Mas o Senhor nos guardou. Antes disso aí nós já tínhamos orado, né, Sebastião? Aí parou a voadeira, deixou ela à deriva, dobramos o joelho dentro da voadeira e apresentou aquela viagem nas mãos de Deus, que é um lugar que necessitava muito da visita do ministério, e até hoje ainda seguir, e Deus está fazendo a grande obra naquele lugar. Resumindo, irmãos, Deus nos guardou ainda nessa freada que deu nesse banco de areia, o Senhor nos guardou nós, e agora faz cerca de uns 20 dias, estivemos lá de novo, né, irmão Sebastião, em 2 voadeiras, uma levando atendimento de roupas e outras coisas para atender aquelas famílias, ribeirinhos, e a outra com servos de Deus, que ia ter reunião lá também. Irmão, chegamos lá, fizemos a reunião, glória a Deus. Deus tomou a direção daquelas reuniões, aí apareceram as necessidades, outras necessidades, e aí? Não falamos nada. A reunião com as irmãs da piedade, oramos a Deus, Deus confirmou que as necessidades, mas cadê o necessário? O Senhor trouxe na mente, fala com tal lugar, irmãos. O Senhor preparou a mesma voadeira que levou nós, uma delas, foi 2 voadeiras nessa última viagem agora. A mesma voltou com uns 1.300 quilos de atendimento para aquelas famílias lá, irmãos. Glória a Deus. A voadeira que nos trouxe, o servo de Deus já estava esperando, voltou lá para atender aquelas famílias que Deus tinha confirmado o atendimento. Então nós não duvidamos do que Deus confirma. É muitas obras, irmãos. E além disso, depois desse acidente que Deus permitiu na nossa vida, depois veio a Covid-19. Veio a Covid-19, eu e a minha esposa. Mas o Senhor nos guardou. Estamos aqui louvando a Deus. Minha esposa trabalha na cozinha da reunião, já há mais de 40 anos. Está firme trabalhando na obra de Deus, todos nós. Louvando a Deus e dizendo que Deus é bom na nossa vida. Irmãos, há muitas obras, mas quer ser portador das vossas saudações, Agi Paraná, e aonde Deus dê a graça de estar com a nossa irmandade, com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.